E também ele escreve para exortar a igreja, porque a igreja ela estava, digamos assim, despreocupada. Por quê? Porque ela era uma congregação forte, né? Congregação grande, e daí ela se preocupava com os problemas que poderiam atingir a congregação. Porque naquele tempo era um tempo de perseguição, e eles não estavam preocupados com isso, porque no ver deles, eu sou cristão, nada vai me acontecer. Eu sirvo a Deus, nada me acontece. Né? E a gente tem que ter certas precauções, né? Deus, ele nos ensina que a gente tem que seguir as coisas certas, né? Por exemplo, hoje em dia nós estamos usando isso aqui para não pegar. Não é que nós somos cristãos, nós não vamos pegar o Covid. Pode pegar. A gente tem que tomar as precauções. Porque a igreja não tomava essas precauções. E Paulo também, ele exorta a igreja a ter os sentimentos de Cristo. Os sentimentos de cristão. Sentimentos que geram uma atitude, que geram um ato e um resultado bom. E ele queria que os crentes tivessem um sentimento de Cristo. Indo nesse meio de raciocínio, eu queria ler alguns versos do livro de João, que vai dar um entendimento melhor para nós de qual eram as atitudes de Jesus relacionado a todas as coisas, né? Que atitudes Jesus tomava, que nós como cristãos devemos tomar as atitudes que Jesus também tomava, porque nós somos seguidores de Jesus, né? Amém? Então, eu separei aqui João 2,19. A primeira atitude de Jesus. Jesus respondendo, e disse-lhes: derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Nessa passagem, Jesus ele está revoltado com o que está acontecendo no templo. O templo que as pessoas iam ter que fazer comércio, fazer vendas e tal, e estava sujo, e todas aquelas coisas que estavam no templo do Pai, e que ele estava revoltou e ele teve uma certa revolta por isso, que ele foi lá e brigou até com os caras daquele povo lá do tempo. E ele fala aqui que se derrubarem o templo, em 3 dias ele está se colocando ele como um templo. Em Coríntios, nós vemos que Coríntios 6,19, Coríntios 6,19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, que é não só em nós mesmos. Então, assim como Jesus ele se colocava como um templo do Espírito Santo, nós, como seguidores de Jesus, como servos, também somos templos do Espírito Santo. E devemos cuidar também o que vem adentrando no templo do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo, né? O que nós temos feito com o templo do Espírito Santo? Se nós estamos deixando as coisas do mundo adentrar no templo do nosso coração, que atitudes nós estamos tomando para essas coisas não adentrarem nos nossos corações? Ou se adentraram para elas saírem? Porque Jesus, ele foi e tirou, né? E da mesma forma nós não podemos aceitar as coisas do mundo, porque nós não somos do mundo. E o templo é morada do Espírito Santo. Então, o que tem que ter no templo é o Espírito Santo. É Deus. Às vezes a gente pensa, mas como assim? Como que eu vou sujar o templo do Espírito Santo? Meus irmãos, tem N maneiras de sujar o templo do Espírito Santo se a gente não cuidar. Aleluias! Toma conta, Senhor, aleluias! Se a gente for ver programas de TV, que tipo de programas que a gente vê na nossa casa? Que tipo de programas as nossas crianças
ver na nossa casa? O que a gente põe para eles assistir? Eles assistem o quê? Novela? Que filmes eles assistem? Que séries que eles estão assistindo durante o dia? O que nós temos posto dentro do nosso lar para que o templo, como nós somos templo, nossas crianças eles são templo também, e cabe a nós cuidar de nossas crianças. Aleluias! O que a gente tem feito para cuidar do templo do Senhor? Jesus Cristo, Ele se agradaria com o que a gente tem feito? Jesus Cristo se agradaria com o que a gente tem visto no nosso celular, nas nossas redes sociais? Jesus Cristo, Ele se agrada em ver o que Ele veria isso que a gente vê. Isso é cuidar do templo. Jesus Cristo, Ele quer o templo limpo. Nós temos que ser um templo limpo, sem máculas, sem rugas. Tem tantas coisas. As nossas amizades. Como são as nossas amizades? Jesus gostaria das amizades, das influências que a gente tem na nossa escola. Quem são as pessoas que andam com nós quando a gente está no trabalho? Quem a gente põe dentro da casa da gente? Que influência a gente tem? Isso contamina o templo do Senhor. Todas essas coisas atrapalham a nossa comunhão com Cristo. Todas essas coisas, de certa forma, elas vão moldando o caráter da pessoa. Aquilo que você vai colocando na sua casa, aquilo que você vai colocando dentro do seu coração, é o que vai te moldando, é o que vai fazendo o teu ser, vai fazendo o que você é. É o que vai gerando o seu sentimento, que vai virar uma atitude e, consequentemente, um ato. Esse é o que Jesus quer, que Ele não quer que nós deixe essas coisas adentrar em nossos corações, adentrar na nossa vida, adentrar no templo, que é a casa do Espírito Santo. Aleluias! Oh, Deus amado, aleluias! Tem outro versículo também, João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Outra atitude de Jesus é amor. Um amor, que amor, né? Que amor. Amor esse que se sacrificou por nós. Ele, antes do firmamento da terra, Ele criou tudo para nós. Ele criou o mundo, Ele escreveu a sua história, escreveu a minha. Nós se desviamos dela. Oh Deus! Em muitos momentos a gente se desviou dessa história. Deus foi, guiou de novo, colocou de novo, colocou de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes for necessário, Ele vai colocar. Aleluia! Porque Ele é Deus e Ele nos ama. É Ele que escreveu a sua história, que te trouxe aqui hoje, que nos deu a oportunidade de sermos servos do Senhor, de sermos filhos. É esse amor tão grande que Ele tem por nós. E nós, qual amor a gente tem com o nosso próximo? Como é o nosso amor? Nós temos tido amor pelas pessoas? Nós temos aqueles preferidos? Aquele lá é meu preferidinho, ele é mais legal. Não, né? Não podemos ser assim, né? Temos que amar uns aos outros. Amar o próximo como a si mesmo, né? Assim, né? Temos que amar. Jesus nos deu o exemplo de amor. Nós estamos aqui pelo amor. Ele não precisava, ele estava lá na glória. Ele não precisava passar por tudo que ele passou. Ele já nos deu a vida, ele já nos deu o mundo, ele nos deu tudo. Ele não precisava disso, mas não. O amor dele fez com que ele viesse e fosse crucificado
crucificado pelos nossos pecados. O amor esse que nós temos que ter, amor esse que tem que estar no nosso coração, porque nós somos cristãos, porque nós somos servos, porque nós somos filhos de Deus. A essência de Deus está em nós, o amor de Deus está em nós. Nós temos que ter amor. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Qual tem sido nosso julgamento pelas pessoas, pelas condições, pelos pecados? Será que aquele que está lá fora, está fora da congregação, ele não pode ser amado? Será que nós não devemos amar aquele que está fora dos caminhos do Senhor? É eles que precisam mais. Oh, Deus. Essas pessoas precisam do nosso amor. Amor esse que Jesus Cristo implantou em nós, quando nós aceitamos ser servos dele, quando ele nos elegeu a servos dele, ele implantou esse amor em nossos corações, que nós temos que levar aqueles que necessitam. Nós estamos salvos pela glória de Deus. Tem muitos que ainda não estão. Tem tantas pessoas que necessitam, entes queridos nossos que necessitam de momentos que nós deixamos de fazer algo por nós e nos colocamos na presença de Deus, clamando pela vida deles. Momentos que nós deixamos o nosso lazer para clamar ao Senhor por eles. Eles precisam. Oh, Deus. Aleluia. Oh, Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Como eu te amo, Senhor. Pois somente a sua graça, Senhor Jesus, me dá mais, Senhor. A sua graça. Aleluia. Oh, Senhor, meu Deus, aleluia. Eu te louvo, eu te adoro. Oh, glórias, aleluia. Aleluia, aleluia, tão grandioso é o Senhor, Pai. Meus amados irmãos, como está o nosso coração? Nós temos liberado perdão. Jesus, Ele nos perdoa todos os dias. E nós temos se apegado a mágoas, a rancores. Isso contamina o templo do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nossos pecados e nos perdoa todos os dias. Constantemente Ele está nos perdoando, está nos guardando. Nós temos que liberar o perdão. A pessoa que, de certa forma, desmamou algum de nós, ele já foi perdoado, Jesus já perdoou. Essa mágoa fica em nós, isso danifica o nosso coração. Nós temos que pensar nas atitudes de Jesus e viver as atitudes de Jesus, pois nós, como cristãos, nós seguimos a Jesus. Aleluia. Em Efésios,
Efésios 5, 27, diz assim, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível aos olhos do Senhor. Paz do Senhor, meu Deus. Dá-nos graças, Senhor amado. Glória a Deus. Glória a Deus. João 3 ainda diz assim, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado. Crer, submeter, fazer a vontade, seguir a determinação. Que Deus tenha de misericórdia. Que Deus tenha de misericórdia, que nós possamos entender os caminhos do Senhor Jesus e trilhar esses mesmos caminhos, porque a palavra do Senhor fala que Ele é o caminho, e esse é o caminho que nós temos que trilhar. Aleluia. Eu tinha fechado mais aqui, mas não vai dar tempo. Eu vou ter que ir para o último aqui já. João 6,38. Em João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele sendo Jesus, né, ele desceu da glória para ser submisso ao Pai, para se submeter. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, nós temos que ser submissos a Deus, independente do que venha acontecer. Jesus foi submisso até a hora da crucificação. Assim nós temos que ser submissos a Deus até o último momento, porque depois nós vamos encontrar com Ele na glória. Nós temos que se submeter a Deus, se submeter à sua justiça, para poder encontrar com o Senhor Jesus na glória. Mateus 26, 39, diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia o que ele ia passar. Ele sabia que o corpo terreno dele ia sofrer muito com aquilo ali. Mas ele mesmo assim, ele enfrentou aquilo ali, porque por amor a nós, para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Se o Senhor Jesus não tivesse feito isso, hoje nós não estaríamos aqui. Jesus, ele foi tentado de várias vezes, ele foi tentado a ser rei, mas ele não queria ser rei, porque ele veio para servir, né? Ele veio para servir a vontade do Pai. Ele não queria ser rei. Nós temos Jesus Cristo, então, teve a atitude de se submeter. Ele foi submisso aos desejos do Pai, mesmo quando ele sabia que ele ia sofrer muito, né? Aqui já João 6,40. João 6,40, aqui para terminar, ele fala bem assim: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. A nossa fé em Cristo, as nossas atitudes vão nos levar à vida eterna, à eternidade com Cristo. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.